A, a fala de hoje está sendo gravada, mas ficará no coração de vocês, porque é o segundo dia da meditação sobre a regra do São Bento, para a gente crescer em graça e sabedoria diante de Deus. Falei, na vez passada, eu falei sobre a obediência. São Bento diz, no segundo degrau, no capítulo 6, ele vai trazer uma coisa muito interessante. No capítulo 6, ele vai falar do silêncio. Eu acho que de propósito, não sei se vocês estão vendo, né? Aqui, a Casa São José, aqui o vizinho, que não está fazendo silêncio. E é até interessante de ver isso, porque dá para a gente entender um pouco. Né? Se a nossa alma tiver com esse barulho, a gente não escuta as coisas direito. O silêncio é importantíssimo. Em uma geração que estamos cada vez mais ficando de longe do silêncio e com dificuldade de o fazê-lo, nós vamos perdendo a capacidade de meditar. Para os cristãos, a meditação cristã não é a meditação oriental, que é posições, exercícios, né? A meditação cristã, ela é a capacidade de fazer silêncio interior e organizar seus pensamentos. Às vezes estamos tão ansiosos com as coisas que ficamos pensando um monte de coisa e às vezes nem conseguimos dormir, porque aquilo invade o seu coração e você fica pensando e vai dando possibilidades. Segundo a meditação cristã, a gente precisa fazer esse exercício de deixar essa voz interior falar, 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 até que a gente consiga ir silenciando e pensando com sabedoria uma coisa por vez. E dando seguimento àquilo que você vai pensando. Passando aquele seu pensamento pelo que é ético, pelo que é justo, pelo que é ponderável. Essa é a parte humana da meditação. Depois, passando pela Bíblia, o magistério da igreja, se é coerente, se é justo. Por quê? Lembra que ontem eu dizia, só é obediente quem é humilde, e quem não é humilde, né, não sabe obedecer às ordens. Quem não é obediente nem humilde é incapaz de fazer silêncio. Por quê? Porque dentro dele ele tem uma vontade excessiva de controlar todas as coisas. De ser... Olha o que São Bento vai dizer no início do capítulo. Façamos o que diz o profeta. Eu disse, guardei os meus caminhos para que não peque. Guardarei os meus caminhos para que não peque pela língua. Pus uma guarda na minha boca, emudeci, humilhei-me e calei as coisas boas. Aqui mostra o profeta que se às vezes se deve calar, mesmo nas boas conversas, por causa do silêncio. Quanto mais não se deverá suprimir as más palavras, que causam castigo do pecado. Sugere que a gente se cale até das boas conversas. Que às vezes a gente gosta de conversar jogando flores sobre nós mesmos, né? Ou sobre outros. Ou conversamos para nos envaidecer das coisas, ou para fazer uma demonstração. E ela se torna até uma conversa agradável, às vezes, quando bem falada. São Bento diz que eu preciso silenciar.
Ou seja, São Bento traz que o exercício do silêncio, além da meditação. Ou seja, cabe bem aquele ditado popular que diz: nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca. Então eu preciso ouvir mais e falar menos. Falar menos me dá a capacidade de me abrir a ouvir o outro, a observar o outro. E não passá-lo pelo crivo do meu julgamento, mas passá-lo pelo crivo da Bíblia. São Paulo, lá na carta, uma das suas cartas, ele vai dizer o quê? Eu observe tudo. Eu conheça tudo. Mas só fique com o que é bom. Se eu observo um defeito em um irmão, eu sou chamado a perdoar o defeito do irmão e ficar com a virtude do irmão. E eu só vou conseguir viver isso se eu souber escutar. Para escutar, eu preciso fazer silêncio. Será que vocês concordam comigo? Talvez para a gente viver uma boa quaresma, a gente precisa fazer o exercício humilde e obediente do silêncio. Guardar a língua. Ter limite. Ter o seu rosto de Deus e ter o seu rosto do mundo. Tem gente que gosta de sair por aí mostrando suas dores, para que as pessoas olhem e façam: o que é que você tem? Você está passando por quê? Né? Está calado por quê? Está emburrado por quê? Está irritado por quê? Necessidade, carência afetiva. Eu nunca me esqueço do Monsenhor Jonas Abib, uma vez numa pregação para a gente, lá em Cachoeira Paulista, não, lá em Queluz. Ele olhou assim e disse: bata na sua cara. Aí a gente, todo mundo: essa aqui, você que é batizado, foi enviado a ser anunciador de Jesus Cristo, bata de novo. Essa cara não é sua, não. É de Cristo. Então ninguém merece estar vendo sua cara feia, seu abuso, sua... Se você tiver alguma queixa, o que é que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em segredo. Mas nada, o mundo precisa ser para evangelizar. Precisa ser para estender a mão. Precisa ser para levar alegria. Porque o mundo já tem desilusão, tristeza, dor demais. Então silencie essas vozes automatistas que tanto nos escraviza, né? Um cristão não é chamado a ter vocação de ostra. O cristão é chamado a ter vocação de vida, de saída, como diz o Papa Francisco. De interrelacionamento. Não com aquelas pessoas que a gente gosta, sair, segundo a Bíblia, não tem valia nenhuma. Olha, se eu convivo na comunidade com as pessoas que eu mais gosto só, talvez eu não vá ao céu. Eu preciso caminhar com as carnes de pescoço. As malas sem alça. As vacas sagradas. Com aquele cara, ele não tem noção. Tem gente que não tem noção? Como tem pessoa que não faz sentido, né? Tem pessoa que não tem noção. É o desblogado, é aquele que entra no trem, dá chave e não sabe para onde está indo o trem. Tem gente assim. E ela geralmente rouba a nossa paciência. Né? Mas Jesus olha para a gente e diz: amai vossos inimigos. Imagina essa criatura. Mas para que eu faça isso com dignidade, eu preciso ser humilde, eu preciso obediente e eu preciso aprender a me calar. Eu vejo muito na vida hoje em dia sincericidas. Pessoas que não têm a mínima no pudor de ferir, de magoar, de ser entrão na vida do outro, né? De julgar a vida do outro. Né? Então, meditemos.
Eu agradeço muito que você está vindo ouvir essas meditações. Como eu disse a vocês hoje de manhã, são muito simples. Mas uma boa caminhada começa de atos muito simples. Porque se a gente, às vezes a gente quer mudar lá na frente, um perdão muito grande. Isso começa aqui, ó, no treino da humildade, no treino da obediência, no treino do silêncio. Falar o que edifica, falar o que abençoa, falar o que dá vida ao outro. Não falar. Jogar a conversa fora. Eu, por exemplo, me desagrado muito. Geralmente eu não participo. E se participo, eu participo defendendo. Eu não gosto de brincadeiras que jogam os outros para baixo. Eu não gosto de brincadeira que é efetiva o defeito do outro. Se ele tem uma dor, ele precisa ser amado e não xingado. Diferente quando você tem intimidade com pessoas e aquilo que a pessoa é bem diferente de você, no lugar de ele desagradar, se torna a causa de sua alegria. E você termina amando mais a pessoa. Na vida, nos irmãos de vida, a gente vê muito isso. Né? Cada um tem o seu jeitinho. Eu me divirto com cada um, né? Com cada um. Cada filho tem um jeito, né? E a gente já sabe. Já sabe os hiper, já sabe os meios, já sabe os marcha lenta, e assim vai. Porque essa Constituição, em silêncio, ou falando outras coisas, eu fui conhecendo cada um, e fomos transformando aquilo que era uma distância em um verdadeiro ato de amor. Faça isso na sua vida. Você é casado, faça isso com sua esposa, faça isso com seus filhos. Os aceite, os ame, os observe em silêncio como eles são. Você teve, na infância deles, a graça de educá-los. Mas na fase adulta, você tem o direito de dizer o que você acha como pai de certo e errado. Mas você tem o dever maior de comungar com a vida destes, de caminhar junto. Ah, se as pessoas fossem o que a gente queria. Né? Cada um é o que pode ser. E termino dizendo, só conseguimos chegar aí se formos humildes, se formos obedientes. E em silêncio, que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Convertei-vos e creia no Evangelho para que você tenha vida. Shalom. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo o mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.